Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Mais um episódio do podcast Patrimônio Preservado, onde eu venho falar sem juridiquês e para qualquer pessoa entender sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Se vocês estão me acompanhando, seja aqui no YouTube, seja no meu podcast no Spotify, você sabe que esse é o podcast onde eu sempre trago um convidado especial, um profissional da área de planejamento patrimonial, com bastante experiência, bastante bagagem, para conversar sobre temas específicos do planejamento para você que está querendo ter um entendimento mais profundo. E hoje eu estou com uma satisfação enorme, uma honra enorme de estar recebendo aqui o Dr. Juliano Santos de São Paulo, um profissional da mais alta qualidade, do maior gabarito, profundo entendedor sobre a matéria, e uma pessoa fantástica, uma pessoa divertida, uma pessoa engraçada. Vocês com certeza vão gostar de participar aqui, de escutar esse nosso bate-papo. Nós vamos conversar sobre o quê? Sobre os medos que vocês podem ter, sobre os preconceitos que você pode ter, sobre as dúvidas que normalmente vêm na cabeça da pessoa para fazer o planejamento patrimonial. São questões que, na realidade, estão equivocadas e nós vamos aqui desmistificar esse equívoco aqui. Mas, antes de tudo, eu vou trazer o Dr. Juliano para ele se apresentar para vocês. Olá, Dr. Juliano, como vai? Tudo bom? Queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Fala, Alex. Uma satisfação enorme estar aqui com você hoje. Você é uma pessoa que eu admiro bastante. Sigo, os seus ensinamentos aí. Você é uma pessoa que me inspira bastante. Meu nome é Juliano, eu sou advogado na cidade de Franca, São Paulo, e já atuo nessa área de planejamento sucessório há aproximadamente 14 anos. Então, Alex, eu estou aqui hoje para tentar te responder aí algumas perguntas e responder aos seus seguidores aí algumas dúvidas que muitas pessoas têm, alguns medos que eles têm em relação a essa questão do planejamento sucessório, que acaba fazendo com que essas famílias procrastinem e não utilizem essa ferramenta, a holding familiar, como forma de sucessão nas suas famílias. Então, vamos quebrar aqui algumas barreiras para que os seus seguidores possam aí ficar mais tranquilos, e poder ter esse sistema fantástico nas suas famílias. Lembrando, como eu sempre falo, se você é de São Paulo, se você é do interior de São Paulo e queira falar com o Dr. Juliano, todos os contatos dele vão ficar aqui na descrição desse vídeo. Não se acanhe, ele é uma pessoa extremamente agradável, vai responder as dúvidas de todos vocês aí que estiverem no interior de São Paulo ou em outros lugares também. E assim, o que eu fiz aqui? Eu pedi para os meus seguidores mandarem perguntas, as perguntas mais comuns, na realidade, que as pessoas têm, de por que não estão implementando, E assim, a primeira e a mais básica de todas sempre mas isso aí é coisa para rico, é coisa para milionário, é coisa para quem tem um patrimônio de milhão, de bilhão. Eu que tenho 2 casas, uma casa e um carro, uma casa na praia e o apartamento que eu moro, esse sistema não é para mim. Quando, na realidade, a gente vê na nossa prática que não é bem assim, não é mesmo? É perfeitamente isso, Alex. As pessoas têm esse preconceito de que, às vezes, só esse nome holding, já é um nome que vem de fora, isso, às vezes, já afugenta a pessoa, imaginando que isso pode ser algo só daquelas famílias muito abastadas, daqueles bilionários. É bem verdade que esses bilionários, esses milionários já utilizam esse sistema há muitos e muitos anos aqui no Brasil, porque a nossa legislação permite utilizar a holding como forma de proteção dos bens, como forma de planejamento sucessório, desde 1976 aqui no Brasil. Só que antes, essa informação, esse sistema, estava restrito a esse pequeno número aí de pessoas, de famílias aqui no Brasil. Por quê? Porque eles têm condições, eles têm grana, tinham,
grana para pagar aí essas grandes bancas de advocacia para que eles fizessem essa estrutura para eles. Só que a realidade, né, o que a gente percebe na prática é que isso é para as famílias de classe média. Qualquer pessoa que tenha aí pelo menos um bem imóvel e tenha alguém para deixar esse patrimônio, já é um cliente para fazer uma holding familiar. Porque os custos, né, para implementar isso e a economia que vai gerar é absurda quando se compara com um processo de inventário, ou com um testamento, ou com uma doação de bens em vida. Então, isso, pessoal, quebrando esse tabu, quebrando essa objeção de muitos de vocês, isso não é coisa só de bilionário. Isso é para você de classe média que tem aí pelo menos um bem imóvel e que tenha alguém para quem você gostaria de deixar esse seu patrimônio um dia. Então, tira isso da sua frente, tá? Procura um profissional, pode falar com o Dr. Alex aí no Rio, pessoa extremamente acessível e de um conhecimento elevadíssimo que com certeza ele vai te ajudar a implementar isso na sua família. Pegando até o gancho nessa pergunta, duas perguntas que acabam que são ali também páreo duro com essa história, se esse sistema ele é lícito, e aí você já até começou a falar da legislação que está aí desde 76, e se é um sistema para quem não tem muito patrimônio. Né? A gente também tem situações em que a pessoa ela tem um imóvel e um carro, um imóvel e uma casa na praia, e ela tem esse preconceito que esse sistema não é para ela, mas na realidade a gente sabe que é melhor esse sistema para ela do que inclusive para quem tem muito dinheiro. Esse sistema protege mais ela do que quem não tem muito dinheiro, que é para quem tem muito dinheiro. Exatamente, Alex. Uma pessoa que tem muita grana, né? Se você tira um pedaço desse patrimônio de uma pessoa que tem muito dinheiro, muitos bens, não vai fazer tanta diferença. Agora, para você de classe média, tem 1, 2, 3 imóveis, se tira ali 30% do seu patrimônio, com certeza vai doer muito mais no bolso dos seus filhos aí, que tem um patrimônio mais diminuído, mais acanhado. Né? Então, por isso que eu bato nessa tecla que esse sistema ele é perfeito para o pessoal da classe média alta, né? Classe média em geral. Porque os bilionários, os ricaços já têm esse sistema há muitos e muitos anos, como eu disse, né? Mais de 4 décadas aqui no Brasil. E isso é para nós aqui de classe média, porque os filhos nossos, os nossos herdeiros, que vão sofrer com isso lá na frente. E o engraçado é que, assim, as pessoas também têm que ter essa noção de que o sistema ele é proporcional à quantidade do patrimônio, à complexidade do sistema, ela é proporcional à quantidade de patrimônio que ele está preservando, que ele está defendendo, que ele está fazendo o planejamento sucessório. Então, óbvio que pegar uma holding de um bilionário é uma estrutura e é um custo. Pegar a holding de uma pessoa de classe média é uma estrutura infinitamente menor e também num custo infinitamente menor. Não dá para comparar essas coisas. As pessoas, às vezes, não têm essa visão. Né? Elas acham que tudo é a mesma coisa, tudo é uma fortuna, quando na realidade não é. Exato, exatamente. Tem essa questão da proporcionalidade, sim. Deve-se observar a complexidade de cada família. A gente costuma brincar que esse sistema de holding familiar ele é como se fosse uma roupa, um terno que você vai e manda fazer ali no alfaiate. Ele é feito sob medida para cada família. Então, cada família tem as suas particularidades, os seus desejos, os seus medos, né? E os seus objetivos com isso aí. Então, dependendo da complexidade, é que vai aí variar aí os custos de implementação. Mas nem se compara um sistema desse para uma família com uma quantidade menor de bens para outra família de bilionário, por exemplo, que tem várias empresas, vários negócios, né? Aí a complexidade é maior e, obviamente, os custos acompanham essa questão da complexidade. Mas se você não tem
esse problema, entre aspas, fica tranquilo que com certeza isso vai caber no seu bolso e você vai conseguir pagar esse serviço para implementar isso na família com o que você ganha normalmente por mês, sem se apertar, sem risco nenhum de fazer falta no seu orçamento. Sem dúvida. E a outra coisa que o pessoal mandou pergunta é sobre a questão dos outros métodos de planejamento que, no final das contas, nós que trabalhamos com o planejamento patrimonial da forma como trabalhamos, a gente sabe que esses outros métodos eles são muito ineficientes. Raramente você consegue fazer uma situação em que eles são eficientes. A primeira coisa que eles sempre me perguntam é: mas a doação com reserva de usufruto, ela não é mais barata? Ela não é mais simples? Eu sempre falo que não. Ela não é nem mais barata e ela nem é mais simples. Normalmente ela pode até dificultar a sua vida por conta de como ela é implementada. Não sei se você já teve essa oportunidade de explicar sobre isso. Sim, isso aí Por que isso acontece, Alex? Porque na mente das pessoas, né, o que elas sempre ouviram falar isso, vamos lá doar os bens e reservar o usufruto para os pais. É isso que o pessoal tem em mente, né? Ou então testamento, essas alternativas que existem no direito brasileiro também, mas que são alternativas arcaicas, né? Que se equiparam muito aí com os custos de um inventário. Então, economia zero, você não vai ter economia nenhuma com relação ao inventário e às vezes pode até sair mais caro se preferir fazer um testamento. Agora, o problema da doação de bens em vida, que acontece muito, é aquela pessoa que doou, de repente, se arrepender dessa doação. E aí, uma vez que ela se arrepende, ela não consegue pegar de volta esses bens. Então, já aconteceu no nosso escritório, muitas vezes surge uma oportunidade, por exemplo, de trocar aquele imóvel em outro imóvel, ou então uma construtora quer fazer um prédio num imóvel que você já doou, e aí você não consegue fazer essa negociação e pode até perder uma grande oportunidade. Sem contar, Alex, que a doação de bens em vidas, o dono dos bens que fez a doação aos filhos, ele perde totalmente o controle dos bens. Ele entregou os bens e só vai poder ali receber, de repente, um aluguel ou então ficar morando naquele imóvel gratuitamente enquanto ele for vivo. Só que ele perde as rédeas dos bens dele. Isso não acontece no sistema da holding familiar, que apesar dele doar ali as cotas aos filhos, ele permanece no controle de tudo. Ele pode vender, pode doar, pode alugar, pode desfazer tudo a qualquer instante, como se estivesse no nome dele mesmo, pessoa física, como antigamente. E ali ele tem absoluto controle sobre tudo. Agora, na doação de bens em vida, acabou. Ele doou, perdeu as rédeas, perdeu o controle. Esse é um mal, é um problema que as pessoas, né, não têm esse tipo de informação. E esse seu podcast, com essas informações que você presta, isso acaba clareando aí a mente das pessoas e com certeza vai ajudar muita gente a entender que existe uma alternativa para você fazer a mesma coisa, só que mais barato, mais eficiente e de forma mais moderna. Então, isso é algo fantástico para quem procura um planejamento sucessório. Exatamente. Eu sempre falo que, principalmente nessa questão do controle dos bens, quando você faz a doação, esse, na minha opinião, né, é o calcanhar de Aquiles da doação, além do custo. A coisa que mais... aqui no escritório, por exemplo, a gente está tendo uma situação em que um pai fez uma doação com reserva de usufruto para a filha de um imóvel e agora ele quer trocar o imóvel da filha. E aí a gente está tendo que fazer todo um procedimento, tivemos até que entrar em juízo por conta de uma outra situação peculiar da operação, para dar essa autorização. Ao passo que se ela tivesse no sistema de planejamento que nós tratamos, ele não precisaria nem perguntar para ela, já faria o que tinha que fazer e vai. Outra questão que me trazem muito, uns na forma de dúvida, outros na forma de
de perguntas mais incisivas é sobre o testamento. Que o testamento, sim, é a grande forma de planejamento, porque nele você pode direcionar os bens como quer, e eu sempre explico que não é bem assim. Primeiro que você não pode direcionar os bens como você quer, como a gente pode fazer pelo nosso sistema de planejamento através da holding. E segundo, que ele é mais caro que o inventário, porque ele desemboca no inventário. Eu não sei qual é a sua posição em relação a isso. Eu concordo com você. O testamento, então, para mim, é a pior das formas existentes aí de fazer planejamento sucessório, né? Ele, ao invés de ajudar as famílias, ele acaba prejudicando. E as pessoas têm essa falsa impressão de que você pode doar, já destinar ali os bens, direcionar para quem você quer. Só que o dono desse patrimônio, ele pode dispor aí só de 50% dos seus bens. Então, metade do que ele tem, ele pode sim dar para uma entidade, dar para um hospital, um vizinho, alguém que cuidou dele e tal. Os outros 50%, não, ele é a parte legítima e tem que ir obrigatoriamente para os herdeiros. Então, o que acontece? Por que ele é mais caro? Primeiro, o dono do patrimônio vai gastar lá no cartório para fazer esse testamento. Depois que ele falece, os herdeiros vão ter que entrar com uma ação na justiça para abrir esse testamento. E aí eles vão verificar se esse testamento está ok ou não. Se tiver alguma irregularidade, já para ali e não há transmissão desses bens aos herdeiros. É o que vem acontecendo aí nesse caso do Gugu Liberato, Chico Anísio e muitos outros famosos aí que a gente fica sabendo. Agora, se para esse pessoal famoso já dá problema, imagina o resto, né, do Brasil aí que faz esse tipo de planejamento. E olha que eles têm, né, tinham dinheiro para ter uma assessoria jurídica e você vê na mídia o problema que está tendo. Então, aí já para nessa abertura judicial do testamento. Mas se não tiver nenhum problema no testamento, os herdeiros vão ter que entrar com um terceiro, vão ter que gastar uma terceira vez para entrar com uma ação para abrir o inventário. Então, olha para você ver a complexidade disso e o tempo que demora, né, para fazer a efetiva entrega desse patrimônio aos herdeiros. Então, aumenta os custos, não resolve problemas, né? E se ele, de repente, deseja ali beneficiar um dos herdeiros, aquele que recebeu menos pode já começar a pôr areia no negócio, né? E vai gerando os atritos, aí trava tudo. Um negócio que era para ser, para facilitar a vida dos herdeiros, ele se torna um problema. E esse problema, às vezes, demora anos, e a hora que você precisar, né? De repente você está precisando daquilo, fica travado na mão da justiça. Se tiver um herdeiro menor de idade ou incapaz, aí embola tudo mesmo, porque o Ministério Público obrigatoriamente precisa atuar nesse processo. E aí, Alex, você como advogado experiente que atua aí nessa área já sabe. Para o advogado é uma beleza, né? Porque você vai ganhar por ato. Então, para quem atua nessa área, é uma maravilha. Agora, a gente que já atua no planejamento sucessório com a prevenção, isso dói demais, né, para nós, que a gente fica vendo aquela angústia daqueles filhos, daqueles herdeiros, e realmente é difícil isso. Mas existem as soluções listas aí que a gente vem atuando, vem tentando colocar aí, explicar para as pessoas que não precisa desse sofrimento todo. E com isso que você vem fazendo aqui, trazendo esses profissionais, explicando, né, de uma forma bem clara, com certeza a gente vai, aos poucos, tentando mudar, né, a mentalidade do povo brasileiro. E no final a gente vê que é muito uma questão de informação, né? É por isso que a gente faz esse esforço de não só fazer os planejamentos, trabalhar com isso, mas também levar gratuitamente a informação, porque pelo menos o povo começa a abrir um pouco a mente. E baseado nessa questão, e a diferença
não é nem financeira, eu falo muito isso. É uma questão de você ter tido a oportunidade de ter a informação. Tu vê que o Gugu Liberato, Aguinaldo Timóteo, Chico Anísio, o Paulinho, do Grupo Roupa Nova aqui no Rio de Janeiro, eles não são pobres, não são ignorantes, eles são da classe AAA e ainda assim deixaram a família brigar por conta de uma questão do testamento. E até vou usar como gancho para trazer a próxima pergunta, que essa, então, muita gente me faz. É assim, depois que eu morrer, que os meus herdeiros se ferrem. Não tem problema, porque o inventário está aí para isso. E aí eu sempre falo, olha só, você pode estar dando um tiro no pé, porque você está considerando que você vai morrer primeiro. Agora, se não for você que morrer primeiro, for a sua mulher, ou o seu marido, ou sua companheira, ou seu companheiro, você sabe o tamanho do problema que você está deixando? Não sei se você já teve essa situação de ter que falar para as pessoas quanto custa um inventário e qual é o tamanho da perda patrimonial que você pode ter quando você faz um inventário. Essa pergunta, quando eu ouço isso aí, até me arrepia, né? Porque essa pergunta normalmente vem de um grupo que a gente costuma classificar como os procrastinadores. São aquelas pessoas que até sabem do problema, né, do inventário, às vezes têm uma noção do inventário, mas preferem ficar ali stand-by, achando que nada vai acontecer com ele ou com a família dele, e vai empurrando aquilo ali com a barriga, né? Mas o problema é que esse pessoal que vem falar, depois que eu morrer, meus filhos que se virem, é uma bobagem muito grande, porque o que adiantou você trabalhar, essa pessoa trabalhar tanto na vida, amealhar aí uma quantidade grande de patrimônio, para depois os seus filhos terem que arcar aí com perder de 20% a 40% desse patrimônio para receber essa herança. Que sentido tem isso, né? Por que não organizar isso em vida, sentar com seus filhos num momento onde a família consegue dialogar, né? Que tem a possibilidade, estão todos ali com saúde. Por que você já não coloca isso num papel, já organiza isso, destina aquele bem para quem você quer, né? Em harmonia familiar, para evitar um desgaste lá na frente entre os filhos, para evitar briga entre os filhos. Então, esse lance, essa mentalidade de, depois que eu falecer, meus herdeiros, meus filhos que se virem, é algo que eu não concordo com isso. Tem esse problema mesmo, né? De repente, o marido, normalmente, que fala isso, imaginando que ele vai partir primeiro. Mas se a esposa vem a falecer primeiro, ele tem esse problema do inventário dela. Ele vai ter que desembolsar uma grana aí para poder regularizar isso para ele e para os filhos dele. Então, precisa mudar essa mentalidade, começar a pensar que você não está fazendo isso por você, mas você está fazendo isso por amor aos seus filhos, para evitar que os seus filhos sofram lá na frente, para evitar que os seus filhos briguem por conta da herança que você conquistou arduamente durante a sua vida. Então, é um ato de amor que você faz por eles, e você não vai perder o controle de nada, você vai continuar com o controle de tudo. Enquanto você for vivo, você consegue dominar toda a situação. Tá? Então, lamentavelmente, tem essa objeção de achar que isso deve ficar para os filhos resolverem lá na frente, mas não é por aí que funciona, porque o problema está no seio da família se você não resolver isso em vida. E uma coisa que eu falo também é que as pessoas às vezes não se... às vezes a pessoa está assim, não quero saber dos meus filhos, que não tem problema nenhum, não quero saber. E essa relação às vezes é recíproca. Só que ele não se lembra que, olha só, olha o tamanho do problema que você vai ter. Se não for você que for primeiro, for a sua esposa, além de você ter o custo do inventário, você vai ter que dividir a tua receita, por exemplo, se esse patrimônio te gera receita de aluguel, por exemplo, com seus filhos, porque você vai ter que passar a parte deles. Então, você vai ter uma diminuição podendo chegar até 50% da tua receita, e as tuas contas são as mesmas. Os boletos não vão parar e estão no mesmo tamanho.
Então, se você não tomar as providências agora, você pode ter bastante problema com os seus filhos por esse comportamento aí. Então, é muito mais prudente que você tenha esse comportamento. E usando essa situação, vem a próxima pergunta que me fazem muito. Doutor, gostei, planejamento é importante, achei que é para mim, só que eu tenho um filho que não quer. Um dos meus filhos não quer. Isso inviabiliza a implementação do sistema? Eu sempre falo que não. Existe uma mecânica para você organizar, inclusive, o patrimônio que vai para esse filho que não quer. Não sei se você também já teve essa situação. É muito raro, né, um filho não querer participar, porque quando a gente faz a reunião, explica os benefícios, explica como tudo vai funcionar, eles acabam aderindo, entendendo que isso vai ser bom para eles. Mas sempre tem uma ovelha negra que às vezes não quer partilhar disso. Às vezes não é nem ele, tá, Alex? Às vezes é o terceiro, ou é o esposo, ou é a esposa, né? Alguém de fora dando palpite. Mas aí eu sempre falo para o cliente que isso, o fato de um filho não querer participar de uma holding familiar, não tem problema nenhum para o pai e para os outros filhos. Ele pode, sim, o pai pode implementar isso. O que ele vai precisar fazer é deixar de fora a parte daquele filho que não quis participar. Então, ele pode constituir todo o sistema, coloca lá os outros filhos que querem fazer, já faz a doação para esses filhos que estão de acordo, e esse que não quer participar, o pai vai reservar a parte legal desse filho, né, para não prejudicá-lo, porque senão pode dar uma nulidade lá na frente. O pai reserva esse imóvel, por exemplo, deixa de fora da holding, e lá na frente, quando o pai ou a mãe vier a faltar, esse filho vai ter o desgaste e as perdas e a demora de um inventário. Então, esse filho que não quer entrar no sistema de holding familiar hoje, é ele que vai se lascar lá na frente, porque ele vai enfrentar aí o processo de inventário com todos os seus ônus e todos os seus problemas. Então, o problema que vai, né, quem vai suportar esse problema é esse filho que não quis entrar, correndo o risco, inclusive, Alex, de suportar uma carga tributária gigante, porque a gente sabe que está em trâmite aí vários e vários projetos para aumentar a alíquota do imposto da herança. Temos aí projetos para chegar a 16% do valor do patrimônio, outros de 20%, e um processo aí de emenda da Constituição que pode chegar até 47,5% do patrimônio de uma família para custear aí os impostos sobre a herança. Então, isso é algo que as pessoas precisam se atentar, correr aí para providenciar um planejamento sucessório e evitar esse problema do aumento de imposto que, nessa pandemia, isso despertou aí um alerta, né, nos governos para aumentar esse imposto, porque, a bem da verdade, o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Verdade. Bem menos. A gente tem países aí como o nosso vizinho do Chile, que tributa 25%. A nossa alíquota máxima é de 8%. Alguns estados nem 8% ainda. Né? Então, assim, isso é muito urgente. A gente já está acabando aqui o nosso tempo, mas antes da gente concluir, eu preciso fazer a última pergunta que sempre me fazem muito. O custo de manutenção desse sistema de holding é um custo muito caro? E aí eu explico para as pessoas que, como a holding ela é uma empresa que não faz nada, o custo também de manutenção dela é um custo mínimo do mínimo do mínimo, porque não tem emissão de nota, não tem prestação de serviço. Não sei qual é a visão que você tem dessa situação. Exatamente. Aqui, o que acontece? O sistema de holding familiar que a gente trabalha é como se fosse uma empresa cofre. Você vai pegar os seus bens, o seu patrimônio, vai colocar dentro desse cofre, que é a empresa, e vai trancar esse cofre. Ali você não vai ter funcionário registrado, não vai precisar
ter prolabore, não vai precisar emitir nota fiscal, nada disso. Ela vai servir única e exclusivamente para guardar o patrimônio da família. Acontece o seguinte, mesmo sendo uma empresa que não exerce nenhuma atividade econômica, a lei exige, né, que você preste ao fisco algumas informações sobre essa empresa. Né? É o que a gente chama de obrigações acessórias. Você precisa informar ao fisco recorrentemente, salvo engano, são 4 informações ao ano, que essa empresa está ali aberta, mas não está exercendo nenhuma atividade econômica. E aí entra o serviço de uma contabilidade, de um profissional da contabilidade. Nós precisamos ter esse profissional ao nosso lado, né, trabalhando aí a 4 mãos, Alex, que a gente costuma falar, porque o profissional da contabilidade vai fazer esse envio dessas informações ao fisco para que você não corra o risco de ser autuado, de levar multa, né, e agir dentro da lei, que é o que a gente sempre prega. Esse sistema ele é interessante porque tudo que a gente faz é feito aos olhos da Receita Federal, né, da Receita Estadual, todo mundo sabe o que você está fazendo, não tem nada escondido, não tem jeitinho. Então, a gente segue rigorosamente o que a lei determina, para evitar problemas para a família, né, lá na frente. Então, para fazer essa prestação de contas ao fisco, os contadores, obviamente, cobram um valor para fazer esse serviço. Na minha região, na minha cidade, a gente firmou algumas parcerias onde os contadores cobram aí de 120 a 150 reais por mês para fazer esse auxílio junto aos órgãos de fiscalização. Então, a vantagem econômica, a tranquilidade que um sistema de holding familiar proporciona para uma família, e essas despesas mensais com a contabilidade recorrentes, ela, no final das contas, ela se torna algo irrisório, entendeu? Então, o custo, basicamente, de manutenção é essa despesa mensal com a contabilidade, que vai variar aí de 120 a 150 reais por mês, basicamente, Alex. Olha, muito obrigado pela sua presença, assim, esclarecedora, a sua experiência muito vasta, só engrandeceu aqui, eu só tenho a agradecer a sua presença aí. Lembrando novamente, quem quiser entrar em contato com o Dr. Juliano, todos os contatos dele vão estar aqui na descrição do vídeo, todas as redes sociais dele vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você é de São Paulo, se você é de outro estado e tem interesse de conversar com o Dr. Juliano, não deixe essa oportunidade passar, entre em contato aqui com ele. E agora eu vou deixar o Dr. Juliano se despedir aí do pessoal. Alex, mais uma vez, meu amigo, foi um prazer estar aqui com você hoje, tá compartilhando um pouquinho aí do nosso conhecimento, trazendo essas informações para poder clarear um pouco na mente dos seus seguidores aí, das pessoas, e tentar persuadi-las aí a procurar um profissional, começar a pensar nessa questão do planejamento sucessório. Isso vai economizar muito dinheiro na sua família, isso vai evitar brigas entre os seus filhos por disputa de herança, tá? E você vai fugir aí do aumento de imposto que está para estourar. Então, Alex, só tenho que te agradecer essa oportunidade, dizer que você é uma pessoa iluminada, eu te sigo aí nas redes sociais, sei do seu potencial, da sua experiência e da sua competência. Então, meu amigo, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí, e o que você precisar de mim, eu estou à disposição aqui para tentar levar essa informação relevante para o maior número de pessoas que a gente conseguir, tá bom? Um abraço. Um abraço, meu amigo. Até logo. Tchau, tchau.